Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje, para fechar a semana, viva Helena Pereira. Viva! E viva Ana Sá Lopes. Olá! Hoje temos Marcelo Rebelo de Sousa num passeio romântico em Bruges. Sou Vicente aqui, que é romântico, que é o sítio mais romântico de Bruges. Agora sim, vamos ao som do dia, que fica desta visita de Estado à Bélgica do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Aí as instituições europeias não têm por onde pegar em Portugal. Não têm por onde dizer que nós estamos numa situação que não é senão a melhor para todos, para os portugueses, porque isto não é só uma mania europeia, não é? Bem, Ana Sá Lopes, parece que estão feitas as pazes entre Belém e São Bento. Afinal, o Presidente gosta do Orçamento de Estado e até vivemos num país onde as coisas estão a correr bem ao Governo, pelo menos na ótica do Presidente da República. Sim, é interessante porque ouvir estas declarações do Presidente da República, tendo em conta que há 6 meses se falava em dissolução quase todos os dias, obviamente que há uma grande diferença. É uma grande diferença. Há a ideia, e acho que o Presidente se tem esforçado por isso, para tentar acalmar a tensão existente entre Belém e São Bento. Passámos o verão nela, começou com o caso Galamba, em que o Presidente queria o afastamento do ministro João Galamba e António Costa não o deixou, não é? Portanto, depois o Presidente faz aquele discurso em que diz que não dissolve, mas é um discurso mal amanhado e a tensão entra de facto a níveis que nunca entrou, com o Presidente a adiar um Conselho de Estado, a anunciar que iria ter uma grande intervenção num Conselho de Estado, que já estava escrita, indo o Primeiro-Ministro, que se sentiu pressionado pelo Presidente, resolveu fazer o que muitas pessoas consideraram uma birra, mas que resolveu, por simplesmente, não falar e naquele Conselho de Estado, o que acabou também, de certa forma, por ser muito incómodo para o Presidente. Eu acho que Marcelo, penso que percebeu que o tipo de relação que estava a ter com o Governo não lhe estava a ser favorável. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa vai querer deixar um legado e não vai ser um legado de parvoíce completa. Não pode ser um legado total de parvoíce. Ele não pode estar a falar todos os dias em dissolução. Eu acho que ele percebeu essas coisas. Isto quer dizer que o Machado de Guerra foi enterrado para que a aprovação do Presidente da República não baixasse, é isso? Não acho que o Machado de Guerra tenha sido enterrado. Acho que há uma tensão. A tensão mantém-se. Aliás, o livro de Eduardo Ferro Rodrigues, o antigo Presidente da Assembleia da República, vai ser lançado segunda-feira e lá ele acha que é uma ferida que enfim, incurável, de certa maneira, a relação entre Costa e Marcelo. Não sei se será assim tão incurável conhecendo Marcelo. Marcelo tem que fazer um equilíbrio difícil entre, obviamente, de ser um travão à maioria absoluta no sentido do poder absoluto, mas também não pode entrar em domínios, e ele algumas vezes entrou em domínios da governação. Não pode, não governa, não conduz a política externa. De facto, quando aqui há dias foi à Ucrânia, fez declarações que não podia ter feito, ao dizer que eu sou a pessoa mais importante a falar sobre política externa em Portugal. Eu acho que, de certa forma, o Presidente acho que já está consciente de que nesta guerra, Marcelo Costa estava a vencer. E como Costa estava a vencer, Marcelo não lhe vai dar esse prazer. E claro que um militante do PSD fica absolutamente satisfeito com um orçamento de contas certas em que a dívida é abatida ao efetivo. E Marcelo, não é impossível que, sendo esta a marca central do orçamento, também que Marcelo estivesse contra. Agora, nós sabemos que o outro Marcelo, aquele que quer chatear o Governo, diria outras coisas, seria diferente. Agora, só uma coisa, Marcelo tem uma segunda parte em que diz que O PRL está atrasado. Esse é um problema complicado. tem sido um tema em que ele tem insistido imenso e com razão. Aí a razão está do lado, sem dúvida, de Marcelo, porque a execução ainda é baixa. Helena, é certo que Marcelo por vezes é apelidado de catavento da nação porque muda de opinião muito rapidamente. Neste aspecto, no que toca à relação entre Belém e São Bento, o Presidente viu-se obrigado a mudar ou isto é só aparência e na realidade a opinião que Marcelo mantém sobre António Costa é outra do que aquela que ele está a expressar neste momento? Marcelo, ao longo dos seus mandatos, ele tem feito uma coisa que tem sido sempre altos e baixos. Ele contrabalança sempre as críticas que faz ao governo com uma mãozinha. Neste caso da relação com Costa, parece-me que ele percebeu
É assim, como a Ana dizia, que não ganhou nesta guerra com Costa ganhou a Marcelo. Eu acho que ele saiu enfraquecido porque ele queria pôr fora do governo Galamba, tal como quis pôr fora do governo Gomes Cravinho. Fala disto, depois tirar uma fotografia em Bruges com o João Gomes Cravinho, em que ele diz: sente-se aqui, Sr. Ministro, este é um sítio que dizem que é muito romântico. E o Gomes Cravinho brinca e diz: pois, dadas as relações que existem entre governo e presidência, ele diz: pois, mas aquilo fica assim... É a lua de mel aquilo orçamental. É um bocadinho frio. Aquilo é um bocadinho frio. Portanto, há realmente essa tensão, e acho que, se nós nos lembrarmos no passado, houve muitas vezes situações dessas em que os presidentes ou queriam demitir ministros ou não queriam que os ministros ocupassem determinadas pastas. Aconteceu isso no passado, acho que com o Fernando Nogueira, a Ana saberá melhor, mas com Armando Vara, que foi demitido por Jorge Sampaio. Mas lá está, desculpa, Helena, Cavaco Silva obedeceu, entre aspas, que não é uma palavra assim muito correta para ser a política, a Mário Soares, no caso do Fernando Nogueira. Sim, é que os casos que eu me lembro, aí está, os casos que eu me lembro, os primeiros ministros obedeciam, era isso. Foi quando o Sampaio também não quis que demitir o Armando Vara fosse vice-ministro ou ministro dos negócios estrangeiros de Santana. Houve várias situações, até chegarmos aqui. Eu acho que a coisa nova é que sabe-se que há um presidente que não queria, ou que queria alguns que saíssem, e sabe-se que não conseguiu. E isso é muito mau, acho que é muito mau, e isso marca uma viragem, marca um ponto de viragem na relação de um presidente com o primeiro-ministro, quando toda a gente sabe que há um presidente cuja opinião não vale como valia no passado nestas situações. Nós estamos habituados. Quer isto dizer que António Costa tem mais pulso firme do que Marcelo Rebelo de Sousa? É isso, Ana? Eu acho que António Costa tem muito pulso firme. E António Costa tenta ir até aos limites quando percebe que pode. Deixa-me só dizer aqui uma coisa muito pequenina. Não nos esqueçamos, só para acrescentar, o 10 de junho este ano, em peso da régua, quem foram os 2 ministros que Costa mandou para se sentarem ao lado de Marcelo? João Galamba e Gomes Cravinho. Isto foi das maiores provocações. Tens toda a razão, isso é uma provocação terrível, como é não falar no Conselho de Estado. António Costa percebeu que havia ali possibilidade de conseguir travar a sua força de bloqueio, que era Marcelo. E, de facto, ele jogou alto e ganhou. Naquele discurso em que diz que Galamba não demite Galamba e que sujeita-se a todas as consequências, abre a porta a que o Presidente dissolva, como andava todas as semanas a falar. Foi um grande erro de Marcelo. Marcelo não calculou o que isso era danoso para a imagem do governo, ele estar continuamente a falar da dissolução. O grande erro de Marcelo deste ano é esse. Evidentemente, o governo cometeu montanhas de erros. Foi o ano dos horríveis do governo, mas o Presidente da República não podia estar todos os dias a falar da dissolução. Quer dizer, Mário Soares discutia com os seus conselheiros a dissolução, isso vinha nos jornais, mas não era ele que andava por aí na rua a falar da dissolução. E, de facto, é um erro aí que Marcelo comete e grande. Eu acho que Marcelo vai querer corrigir algo para que o seu mandato não seja, o fim de mandato, não acabe como Cavaco Silva, que de facto acabou. Eu acho que Marcelo não vai acabar como Cavaco Silva. Marcelo tem uma coisa que Cavaco não tinha, ou melhor, tinha tido no passado, mas depois para o fim já não teve, que ainda é bastante amado pelo povo. E Marcelo tem esse lado, e de facto nunca tivemos um presidente princesa Diana como Marcelo é. De facto, Soares era uma pessoa popular, Soares ia junto ao povo, mas Soares, apesar de tudo, sempre manteve a distância, como Jorge Sampaio, Ramalhianos, era um homem distante, apesar de o povo gostava dele, sem dúvida, até votou 17% no partido que criou, mas a verdade é que nunca nenhum presidente foi tão próximo do povo e tão autêntico com a sua verdadeira personalidade como Marcelo. Mas Marcelo já tem um legado. É a princesa Diana. Agora, é muito difícil ganhar guerras a António Costa. E isto ensinou-nos que
que é muito difícil, pronto, que se calhar ele vai ter que recuar um bocadinho naqueles discursos permanentes em frente aos microfones. E já agora, Helena Pereira, que sugestão tens hoje? Olha, hoje tenho uma sugestão que repete um bocadinho aquilo que a gente já disse esta semana, que foi no outro dia Ana que falava do IUC, e eu há bocado fui ver a petição que pede para, é impressionante, que pede para o Governo não ir avante com o aumento do IUC para carros antigos anteriores a 2007, e em poucos dias já tem 270 mil assinaturas. É extraordinário esta movimentação. E já agora, Ana Sá Lopes? Mas já agora é para quem não ouviu o discurso de António Guterres em Rafah, foi um discurso dramático, a apelar ao cessar-fogo e a apelar a que os caminhões com comida possam chegar aos palestinianos. É um discurso absolutamente dramático. Eu acho que neste momento, acho que todos percebemos a dor de António Guterres, e ele hoje provou que é um grande, ou pode ser um grande, secretário-geral da ONU. Está feita esta semana de Soundbite. Siga-nos nas aplicações para podcast e assim tenha sempre acesso primeiro aos novos episódios que saem assim ao final da tarde, de segunda a sexta-feira. Ana Sá Lopes e Helena Pereira, um bom fim de semana e até segunda. Até segunda. Bom fim de semana. O público fica no ouvido.